própria. Jesus disse que esse fariseu ele tinha uma base da sua confiança. Ele confiava na sua moral e na sua piedade própria. E nós vamos ver daqui a pouco que, do ponto de vista da cultura judaica, da religiosidade judaica, era um absurdo o que ele estava fazendo, porque ele estava de costa para o templo, ele havia acabado o sacrifício, o animal acabara de ser imolado, uma vítima tinha morrido por causa do seu pecado, e mesmo assim ele achava que ele era justo. É como se você estivesse olhando para a cruz e não entendesse que a cruz é o teu lugar, aquele lugar era meu. Uma forma que a gente vê, que a gente não entendeu ainda, é quando passa um filme da crucificação de Cristo, você chora de dó de Jesus. E fica com raiva do judeu que quer matar judeu. Né? Você pega um judeu ali fora, você briga porque matou Jesus. Mas se você tivesse uma compreensão, quando você olhasse Jesus na cruz, você choraria pelos seus pecados, porque você saberia que aquele lugar era seu. Aquele lugar não era dele. Ele foi lá por amor, mas aquele lugar era meu, era seu. E esse homem, esse fariseu tinha a base da sua confiança na sua moral. Para ilustrar isso, Jesus fala de dois homens, um fariseu e um publicano. Ambos eram judeus. Os dois eram judeus. Os dois eram ricos. E os dois eram rejeitados pelo povo. Um por ser muito ligado ao Império Romano, no sistema de cobrança de impostos, né? Eles eram agentes do Estado no meio da religião para esfolar o povo e tirar todo o dinheiro do povo, né? E o outro dominava a lei e, através da lei, colocava um julgamento sobre o povo. O poder dos fariseus era tão grande, só para os irmãos terem uma ideia, o templo arrecadava mais que a prefeitura de Jerusalém. Só para os irmãos terem uma ideia, quem pagava todos os garis da cidade, a folha de pagamento de limpeza, a folha de pagamento da cidade era do templo, porque o templo tinha mais dinheiro do que a cidade. Então, o Império Romano pegava o sistema religioso, usava o sistema religioso para explorar o povo. E ele fazia isso através dos fariseus e dos publicanos, dos colhedores de impostos. E essas pessoas, então, eles eram rejeitadas pelo povo. Era alguém que o povo odiava. O fariseu ele era marcado pela sua arrogância, ostentação religiosa. Paulo era um fariseu. Olha quem era Paulo antes da conversão e depois você vai entender muito bem. E o publicano, quem que ele era? Ele era um cobrador de impostos. Só para os irmãos terem uma ideia, ele era impuro nas cerimônias. Ele era rejeitado pelo povo, ele era mal visto. Ele trabalhava para os romanos. Exemplo, Mateus e Zaqueu. Mateus e Zaqueu. Eram esse tipo. Os dois subiram ao templo. Esse templo havia sido construído pelo rei Herodes. Ele tinha o tamanho de 5 estádios de futebol. Você tem uma ideia do tamanho desse templo? Lucas 1:10 diz que no momento do sacrifício o povo permanecia fora orando. Então, quando havia o sacrifício no templo, o povo esperava a hora do sacrifício para ir orar lá fora, porque a oração tinha que ser feita só depois do sacrifício. Por quê? Porque na cultura judaica, na orientação de Deus, nas escrituras do Antigo Testamento, o homem, por causa do pecado, estava separado de Deus, e a ira de Deus estava sobre o povo. Então, para a ira de Deus não cair sobre o povo, caía sobre aquele animal. Então, quando se fazia o sacrifício, o povo podia orar, porque a ira de Deus havia sido apaziguada. Então, essa era uma cerimônia diária. Na hora do sacrifício, as pessoas iam orar. O templo era chamado casa de oração. Por isso que falava que era uma casa de oração. Era a oração comunitária. O centro do culto era o sacrifício e a queima de incenso. Esse era o momento mais importante do culto nessa época. O altar de bronze era usado. O altar de bronze é o lugar do julgamento de Deus. A ira de Deus caía sobre aquele animal, e um animal após outro, até que um dia João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando a ira de Deus cai de uma forma definitiva sobre o próprio Senhor Jesus, a partir desse momento não há mais sacrifício, mas precisamos crer num único sacrifício que foi o do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois subiram para o templo. Separar o momento do sacrifício dessa oração é um erro. Se você não entender o sacrifício e a oração,
Se você desvincular a oração do sacrifício, você não vai entender esse texto. Por isso que o texto é justiça e não oração. Esse texto não está falando de oração, esse texto está falando de justiça. E ele só podia orar porque houve justiça. E aonde que a justiça de Deus foi feita? Naquele animal. Aquele animal que acabara de ser morto, ali caiu a ira de Deus sobre ele. Não podemos separar a oração do sacrifício. Dentro do templo, o sacerdote fazia o sacrifício. Havia ali o sacrifício no altar de bronze, o sangue, o incenso de ouro. No incensário de ouro era queimado incenso em adoração e intercessão. Não há como separar oração e sacrifício. O cheiro do sacrifício era perceptível. Sobem 2 e descem 2. Geograficamente, irmãos, o templo ficava no alto. Manhã e tarde, todos os dias, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, havia esse momento de oração. Diariamente havia essa queima de incenso. O sacerdote queimava às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. E o povo estava lá fora para receber a bênção do sacerdote. E o povo estava lá esperando o sacerdote adorar a Deus, sacrificar a Deus, alcançar a graça ali através daquele sacrifício. Uma vez Deus se tornando gracioso, o pecado sendo aplacado, a ira de Deus por causa do pecado naquele animal, ele podia abençoar o povo. O povo estava lá fora para receber essa bênção. Era uma reunião comunitária, pública. Orar em voz alta era comum. E a hora que eles sabiam que o sacrifício havia acabado, o cheiro chegava nas narinas, nas escadarias daquele templo, então eles iam orar. Agora vamos primeiro para a parábola. Vamos para a parábola agora. Primeiro o fariseu e depois o publicano. Ambos em pé em oração. No fundo, o sacrifício e o incensário. Eu quero te convidar a imaginar comigo essa cena. Uma escada grande, um templo. Na escada, aqueles 2 homens ali orando. E o pano de fundo, como se fosse aqui atrás, esse batistério, tivesse aqui o altar, onde fosse feito o sacrifício e o incenso era queimado. Você não pode desvincular essas duas situações. Esse fundo, esse contexto aqui explica essa oração. O fariseu. Vamos pensar um pouquinho agora na oração do fariseu. Irmãos, algumas pessoas leem esse texto de uma forma errada, acham que ele era falso, que ele estava fazendo um teatro. E eu vou dizer uma coisa aqui, e melhor fosse. A situação é pior do que essa. A situação desse homem é pior do que se ele fosse falso. Não é um teatro, não é fingimento, não é falsidade. É a sua triste realidade. Ele realmente pensa que é justo. Ele realmente acha que comprou Deus com seus sacrifícios. Ele realmente acha que ele é bom. Ele crê assim, ele pensa assim, ele se vê assim. Ele separa a oração dele do sacrifício. Porque ele é tão bom que ele não precisa de sacrifício. A base da sua fé e da sua oração está na sua justiça própria. Ele sofre do pecado terrível, do pior pecado que um ser humano pode ter. Pastor, é adultério? É corrupção? É roubo? Não. É justiça própria. É achar que você é bom. É achar que você é tão bom que você não precisa nem de Jesus para ir para o céu. É achar que você merece a graça. É achar que você alcança a graça. É achar que o que você faz para Deus, você impressiona tanto a Deus com as suas orações, você ora tanto, você contribui tanto, você vem tanto à reunião da igreja, você é tão fiel que Deus olha para você e fala, Jesus, para esse aí não precisa nem morrer, esse aqui vem direto. Irmãos, esta era a triste realidade espiritual desse homem. A última pessoa que eu achava que poderia se converter era meu pai. E não é porque ele era ruim, era o contrário, porque ele era bom. Meu pai nunca traiu minha mãe, meu pai trabalhou 35 anos na prefeitura de Maringá, nunca levou uma advertência, nunca chegou atrasado. Meu pai recebia o pagamento dele, colocava em cima da mesa para minha mãe e eles dois administrarem.
Nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Meu pai não bebia, não fumava, não jogava, nem baralho ele gostava. Era um homem certinho, ia de casa para o trabalho. Um homem desse é muito difícil de converter, irmãos, porque ele acha que é bom. E hoje ele diz convertido, eu achava que eu não tinha pecado. Eu achava que eu não precisava de converter. Essa é a realidade desse fariseu, irmãos. Ele acha que ele é bom. Irmão, só a graça de Deus para revelar o nosso pecado. Só a graça de Deus para mostrar para você que você é um pecador. Essa é uma venda espiritual. A justiça própria, a própria religião fecha os nossos olhos e a gente não se vê. Esse fariseu é o meu e o seu espelho. Facilmente a gente acha que é melhor que os outros. Só a graça de Deus, irmãos, para reconhecer que somos pecadores. Nós cantamos agora há pouco a experiência de Isaías, quando ele vê o templo e ele achava que ele era tão bom, e quando ele vê a Deus, ele diz, eu estou morto, eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor, eu estou me desfalecendo. Há uma história verídica de que uma igreja na Inglaterra, há um certo culto, o pastor pregando sobre arrependimento, sobre Cristo, sobre a graça, e no primeiro banco dessa igreja estava um presidiário que estava em licença, que estava em liberdade condicional ali naquele... E na hora do sermão, esse homem foi acometido de um profundo quebrantamento e um arrependimento, e esse homem chorava copiosamente na presença do Senhor, clamando ao Senhor, se derramando em lágrimas pelos seus pecados. De uma forma providencial e não de coincidência, do outro lado, aqui no primeiro banco, estava o juiz que havia condenado esse homem. E o juiz presenciando aquela cena, e era um triângulo fantástico de se imaginar, um pecador arrependido, o juiz que havia condenado, e a ministração da palavra aqui atingindo esse homem, como testemunho, o próprio juiz que o condenou. A igreja foi toda tocada por essa experiência. Na porta, o pastor vai cumprimentar o juiz, e o juiz está chorando, e ele diz para o juiz assim, que bênção, que milagre, que graça, irmão. Ele fala, é verdade, pastor, a graça é maravilhosa, eu estou encantado. E aí o pastor diz para o juiz, como pode um homem desse se converter? Ele diz, não, pastor, eu não estava falando dele, eu estava falando de mim. Porque para ele se converter, ele é um pecador, a própria justiça já falou que ele é, a sociedade o odeia por causa dos seus pecados, dos seus crimes, ele tem um reflexo claro na sociedade do que ele é. Agora o duro não é para ele se converter, é para eu ser convertido. Porque eu fui um ótimo aluno, sempre fui exemplar, um bom filho, um bom pai, um bom juiz, um homem aplaudido pela sociedade, um homem reconhecido. Para eu ter certeza que eu sou igualzinho a ele, só a graça de Deus. Irmãos, nós temos uma venda espiritual colocada pelo pecado no nosso coração, que só o Espírito Santo de Deus pode tirar. E esse fariseu aqui não conseguia ver o seu pecado, ele achava que ele era justo. É a sua realidade, é a visão que ele tem de si mesmo. Posto em pé, ele era tão autossuficiente que ele orava de si para si mesmo. Não precisava nem de Deus para orar. Ou seja, a sua justiça era própria. Ele era justo aos seus próprios olhos. Sabe por que nós nos tornamos ou nos sentimos, nós ficamos indignados? Porque a gente acha que a gente é digno. O dia que a gente entender que nós não somos dignos de nada, nós nunca mais vamos ficar indignados. Um comportamento de indignação é fruto de uma conclusão errada de que eu sou digno. Se um bandido chegar no lugar e ninguém deixar ele entrar, um mendigo, um indigente, ele não vai achar ruim. Mas se o advogado, um pastor, um deputado chegar no lugar e ninguém deixar ele entrar, ele vai aprontar um escândalo, porque ele acha que ele é digno de entrar. Irmãos, na presença de Deus, todos nós somos indignos. Esse homem se achava digno. Ele usa a oração para pregar para o vizinho. Ele usa a oração para desprezar, para insultar o seu vizinho. Ele olha para aquele vizinho e diz, ele é menos do que nada, ele é um zero à esquerda, ele não vale nada. Agora eu é o tema central da sua oração.
Irmãos, a gente é tão habilidoso nisso que todo jeito a gente dá um jeitinho de colocar um eu. Esses dias uma pessoa foi dar um testemunho e quando ele terminou o testemunho, eu tinha certeza que ele não estava dando testemunho de Deus, ele estava dando testemunho dele mesmo. Ele disse, eu orei, eu fiz, eu fui, eu peguei, eu entreguei, eu dei, eu fiz. Só tinha ele na oração, no testemunho. Podia tirar Deus, podia tirar todo mundo que ficava só ele, lá estava certinho. Ah, irmãos, como o nosso coração é enganoso. Como é difícil a gente dar glória a Deus. Para a gente entender agora, e já caminhar para o final, o publicano. O publicano, a graça de Deus havia revelado o seu pecado. Ele tinha convicção do pecado. Ele tem uma visão correta de si mesmo. Olha a sua maneira de orar. Em pé, longe, não levanta a cabeça, bate no peito, não consegue, dá socos no peito. Esse homem tem uma visão realista a respeito de si mesmo. Ele está sendo sincero diante de Deus. Lembra que eu já falei aqui? Sem cera. Não tem cera nenhuma, já derreteu toda a cera. Não tem justiça própria. Ele pede defesa de si mesmo. Ele não se justifica, ele pede defesa. Socando no peito, angústia e ira contra si mesmo. Os dois descem. Só que Jesus agora, e Lucas faz isso, e eu creio que foi uma habilidade literária de Lucas aqui, encantadora, porque na hora da oração sobe o fariseu e depois o publicano. Na hora de descer ele inverte. Ele diz, o publicano foi justificado, o fariseu não justificado. E aqui por isso que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Como alcançar a justiça? Somos pecadores. A oração dele é simples, ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Os irmãos sabem de onde surge a palavra propício? A palavra propício, ela é oriunda do templo e do tabernáculo, porque havia uma peça no Santo dos Santos que tampava a arca, que se chamava propiciatório. Propiciatório. Esse propiciatório era uma tampa de ouro batido, de uma forma que ele fazia como se fosse levemente uma bacia, e o sangue ficava ali constantemente. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, com a corda amarrada na cintura, porque se ele estivesse impuro, ele morreria lá, não podia nem ninguém entrar para tirar, tinha que puxá-lo pela corda. Ele entrava, e ele não podia entrar nem com cirola de lã, porque não podia ter suor, não podia ter nenhum tipo de sacrifício. Todo sacrifício tinha que ser só do animal morto, lá no altar de bronze, na entrada do tabernáculo. E aí, quando Deus olhava para a lei que estava dentro da arca, e ele olhava para a lei na arca, onde Deus ia se manifestar, no Shekinah de Deus, ali ele olhava através do propiciatório. E ao invés de ira sobre o povo, ele derramava graça, porque a ira foi derramada no animal que foi morto. Lembra que Jesus disse, que Deus disse, o salário do pecado é a morte. Não come, porque se comer certamente morrerás. Então, por causa do pecado, tinha que ter morte. Então, quando esse homem diz ser propício, ele está dizendo, aceita o sacrifício. Era para eu morrer naquele altar de bronze. Quem morreu foi o animal. Era o meu lugar, aquele altar de sacrifício. Refere-se, irmãos, ao culto. O culto judaico começava com o propiciatório, com a propiciação, com o sacrifício do animal. Propício significa propiciar, expiar, cobrir, purificar, deixar aplacar a ira de Deus. Os judeus sabiam disso, era uma lição muito comum. Deus só não derramava a sua ira por causa do sacrifício. Isso era renovado. E quando Deus renovava, era uma festa. Era uma festa fantástica. Deus nos perdoou. Mais um ano, Deus tendo misericórdia de nós. Ou seja, ser propício, todo judeu sabia que essa oração estava ligada ao sangue do Cordeiro. Quando esse publicano ora, ser propício, ele está dizendo, aceita o sangue no meu lugar. Aceita o sangue. Por causa do sangue, não me julgue. Por causa do sangue não me mate, por causa do sangue não me condene. A base da justiça do fariseu era a justiça própria, a base da justiça do publicano era o sacrifício. Por isso os dois sobem para orar, sobem na hora do sacrifício, na hora do incenso. Para concluir, irmãos,
Toda a humanidade está representada nesses dois homens, preste atenção. Toda a humanidade. Todos. Eu e você estamos representados nesses dois homens. Ou você é um ou você é o outro. Não tem terceira opção. Ou a sua justiça é baseada na cruz, ou a sua justiça é baseada nas suas obras. O final da história você já conhece. Você está representado ali, por um deles. Em um deles, desses dois homens, você está. Ou você é o fariseu, ou você é o publicano. No mundo há duas religiões só. A que confia na justiça da cruz e a que confia no sacrifício da oração, de subir escada, de fazer sacrifício, de imolar o corpo, de fazer meditação, de fazer boas obras, de ajudar os pobres. Existem dois tipos de fé, só. As que confiam na cruz e as que confiam em si mesmo, para se salvar. Há dois tipos de Salvador, Cristo e você mesmo. Se você acha que você pode ser salvo por você mesmo, pode ir. Você vai para o inferno. Não tem caminho. Orava o fariseu na sua sinceridade, mas na sua autoilusão. Eu faço e por isso eu sou justo. Em quem você confia? Qual é a base da sua confiança até para orar? Sabe quando você vai orar para agradecer o alimento e você diz assim, nosso Deus e nosso Pai, você começa uma oração? Sabe quando você vai orar para agradecer aqui no culto, que você vai cantar, tudo que você vai fazer? Sabe qual é a base? Sabe por que você pode orar? Sabe por que você pode ofertar? Porque Jesus morreu no seu lugar. Irmãos, a nossa justiça, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia. Irmãos, não há nada que façamos que pode impressionar a Deus. Não tente impressionar a Deus. Não tente comprar Deus. Deus não está à venda. A sua oração não compra Deus. Você não precisa fazer nada para comprar Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo, seu Filho. Irmãos, a base da nossa vida cristã, tanto para a conversão, como para a santificação, como para a eternidade, não está na nossa justiça própria, ela está na cruz do Calvário, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai dizer, Paulo, então eu não preciso fazer nada, pastor? Ao contrário, você vai fazer muito mais do que se fosse pela lei. A graça, ela é muito mais frutífera. Qual a base da sua justiça? No que você está baseando a sua vida? Eu quero te fazer um convite nessa manhã, ao concluir esse sermão, para você olhar para a cruz e dizer, a minha justiça é a cruz. A cruz era o meu lugar. E quando a ira de Deus ia cair sobre a minha vida, a graça desviou e foi para a cruz. Por isso hoje eu posso ter comunhão com Deus. Por isso hoje eu posso orar. Por isso hoje eu posso ofertar. Por isso hoje eu posso ser uma pessoa próspera, bem-sucedida. Não por causa das coisas que eu faço. Irmãos, nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos. Você não faz nada para conquistar, mas você faz porque você já é conquistado pela graça de Deus. Deus tem uma aliança com você na cruz do Calvário. Essa aliança é eterna. Não há nada que mude essa aliança da parte de Deus. Pode mudar da tua parte, mas de Deus não. Qual é a base da tua justiça? Cuidado com o teu coração. Cuidado. A Bíblia nos adverte que o nosso coração, ele é enganoso. Você pode ser o homem mais cheio do Espírito Santo, você pode ser a pessoa mais consagrada, você sempre vai ser um pecador que vai precisar de Jesus. Aliás, é o contrário, irmãos, quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais aumenta o nosso pecado e mais aumenta o tamanho da cruz. E a gente vai conhecendo a cada dia e vai entendendo o que Paulo diz, Cristo em vós, esperança da glória. Que esperança que nós temos da glória? Se Cristo estiver em nós a cada dia. Mais e mais e mais de Cristo. Irmãos, quanto mais você conhecer o seu coração, mais você vai ver que você é pecador e que você precisa de Cristo.
começo da conversão, Cristo é pequeno, meu testemunho é grande, a cruz é pequenininha, a minha separação entre Deus parece tão pequenininha, né? Aí você vai conhecendo o Senhor, você vai conhecendo o teu coração, você vai lendo a palavra, mas não é bem assim, o abismo era maior, há muita diferença entre eu e Deus. E santificação é isso, irmãos, é você crescer no conhecimento do Senhor, é você diminuir e Cristo crescer no seu coração, é Cristo ser formado na tua vida. Nós precisamos conhecer mais esse Jesus, nós precisamos conhecer mais, ao ponto da gente orar constantemente, ser propício a mim, pecador. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. O seu Shedd dizia que bem-aventurados os pobres de espírito, ser pobre de espírito é não ter nenhuma moeda para comprar nada no céu. É saber que nada do que nós temos compra Deus. O que Deus se agrada, irmãos? O que torna Deus propício a nós? Quando nós cremos em Cristo Jesus. Ah, como nós precisamos crer cada dia, irmãos. Isso é um passo na conversão e um caminho que você precisa percorrer. Eu queria te convidar nesse momento para você se colocar lá naquela escada daquele templo e você orar. Agora, você vai orar como fariseu, depois de uma pregação dessa, o problema é seu, né? Ou se você vai orar como publicano, dizendo, ser propício a mim, Senhor. Mesmo que você já é convertido, isso já aconteceu, mas todos os dias nós precisamos dizer, Senhor, só a tua graça na minha vida. Eu queria te convidar nesse momento para nós ofertarmos ao Senhor agora um culto de gratidão pela cruz. Eu gostaria que nós gastássemos alguns minutos, não eu orando, mas você orando agora. Quem quiser orar em voz alta, ora, voz baixa, o que você quiser. Mas agradeça a Deus pela cruz. Agradeça a Deus pelo amor revelado. Agradeça a Deus pela justiça, que se fosse para Deus ser justo, você estaria no inferno. Mas você só está aqui hoje na presença dEle por causa da graça. Glorifique a Deus, adore ao Senhor. Confesse ao Senhor que você é um pecador, que você sempre vai depender de Deus. Que não há nada que você faça que impressione ao Senhor. Vamos oferecer um culto de gratidão ao nosso Deus nessa hora, irmãos. Culto de ações de graça, um culto de louvor à cruz, de gratidão, de exaltação do amor e da misericórdia do nosso Deus. Diga para o Senhor, agradeça, você só está aqui hoje por causa da graça de Deus, meu irmão. Você está aqui porque o Senhor te alcançou. Oh Senhor Jesus, Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós adoramos, ó Deus, porque nós somos pecadores, ó Pai. Nosso coração é enganoso, Pai. Nosso coração é corrupto, Senhor. Pai, facilmente nós desviamos da cruz. Pai, nós somos como os Gálatas, ó Deus, nós começamos na graça e partimos para o legalismo tão facilmente. Ó Senhor, nos livra de nós mesmos, Senhor. Purifica, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Ganha, Senhor, o nosso coração. Ganha os nossos afetos, Senhor. Ganha, Senhor, a nossa atenção para o Senhor, como filhos gratos pela cruz. Pai, nós não éramos filhos, nós éramos estranhos à aliança, nós somos enxertados, ó Deus, nós somos filhos adotivos, ó Deus. O Senhor só tinha um filho que era Jesus, todos nós agora só somos filhos por causa da adoção. O Senhor nos adotou, Senhor, quando nós não merecíamos. Nós éramos pecadores, Pai, somos pecadores e seremos pecadores até o dia de nossa morte. Por isso nós declaramos nessa manhã a nossa total dependência do Senhor. Pai, não somos nós que seguramos na Tua mão, é o Senhor quem segura na nossa, Pai. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem provê tudo o que nós precisamos. Oh Pai, muito obrigado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Toda honra, toda glória seja dado a Ti, Senhor. Pai, nós estamos aqui por causa do Senhor. Pai, se alguma coisa nós estamos fazendo é por causa do Teu amor. Ah, Pai, ganha o nosso coração com essa verdade dessa parábola, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar.
palavra está com um dos pastores. Queridos, nós queremos agradecer a presença de todos e depois de ouvir uma palavra dessa, o nosso coração, de fato, teme e treme diante do Senhor. Nós não somos nada, mas graças a Deus porque Ele é tudo.